Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto ouvinte desta emissora e internauta que nos segue no canal do YouTube. Um bom dia para você, com votos de que você tenha uma semana muito abençoada. Hoje às 21 horas, teremos o Eclésia Santa, como de costume, um programa que comenta o Catecismo da Igreja, às 21 horas. É 1 hora de duração, a gente termina com a oração das completas. De terça a domingo, às 20 horas, nós temos no nosso canal do YouTube o programa Oração da Noite, para você repousar em paz. Não deixe de comentar alguma coisa aqui no canal do YouTube. Se você ainda não está incluso no nosso programa, peça a sua inclusão no nosso canal e deixe um like para melhorar a nossa plataforma. Não esqueça de colaborar com a retransmissão, com o encaminhamento desse conteúdo para os seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no LinkedIn, no Facebook, porque nós precisamos falar dessas coisas que falamos aqui todos os dias, oportuna e inoportunamente. Posto isso, minha gente, eu quero dizer que existem doenças do corpo que causam sofrimento. Mas existem também doenças da alma que muitas vezes passam despercebidas e acabam produzindo grande infelicidade interior e incide no nosso corpo. Mens sana corpore sano, uma mente sadia, o espírito aguçadamente organizado, equilibrado, ele produz bem-estar para o nosso corpo. Porque o nosso corpo acaba sendo uma expressão de ressonância daquilo que a gente vive no interior. E uma dessas coisas que nos machuca é o julgamento constante dos outros. Eu quero meditar com você esse tema importante, curar o coração para enxergar com os olhos de Deus. Poucas coisas tornam uma pessoa tão infeliz quando viver observando os defeitos dos outros. Quando o coração perde a capacidade de admirar o bem e passa a procurar apenas erros, defeitos e falhas, algo dentro da pessoa começa a adoecer. Isso acontece com qualquer um de nós. E às vezes com frequência, até sem que a gente mesmo perceba que está cometendo isso. Há pessoas que já não conseguem contemplar a bondade de ninguém. Tem pessoas que já dizem, o ser humano não presta, ninguém presta, eu não confio em ninguém. Difícil isso. Há pessoas que já não conseguem contemplar nada de positivo, nem nos seus parentes. E sempre encontram motivo para criticar. E às vezes é aquela crítica azeda, né? Maldosa, sempre encontra uma falha para apontar, sempre encontra uma imperfeição para comentar. E pouco a pouco o coração vai se tornando duro, coração cascudo, um coração ornado por uma capa de concreto, duro, porque perdeu-se a sensibilidade e a capacidade de, antes de julgar os outros, julgar a si mesmo. São Doroteu de Gaza, do século VI, um dos grandes mestres da espiritualidade monástica, era um monge, ensinava: quanto mais alguém se aproxima de Deus, menos julga os outros e mais conhece a própria miséria. É um ensinamento extraordinário para nós. Quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu julgo os outros
e mais eu conheço a mim mesmo com as minhas limitações e misérias. É isso mesmo. É difícil de alcançar esse patamar, viu, gente? Não é uma realidade muito fácil. Isso precisa de muita oração, jejum, penitência. Eu ainda estou bem atrasado nisso. A gente precisa melhorar, melhorar, melhorar. Isso se faz com joelhos dobrados, né? Os santos não se tornaram santos porque descobriram os defeitos dos outros. Tornaram-se santos porque permitiram que Deus lhes iluminasse os próprios defeitos. Veja que coisa extraordinária. A gente lê os escritos dos santos e a gente até pensa, poxa, mas Santa Teresinha, Santa Teresa, os grandes santos, São João Maria Vianney, os escritos deles, eles parecem amargurados por falar das suas próprias misérias. Não. Porque o Espírito Santo vai iluminando a pessoa santa para que ela possa compreender a extensão, a largueza, a profundidade das suas misérias humanas, herdadas do pecado original, contaminadas com a própria família. A gente vive esse tempo de permanente exposição. Todos opinam sobre todos. Todos julgam todos. Todos comentam a vida de todos. Mas raramente alguém faz um sério exame de consciência. Eu trabalhei numa paróquia que tinha um bar bem próximo ali da paróquia, não vou dizer o lugar, que desde cedo já tinha aquele tanto de homem nesse bar. Geralmente você não via mulher nesse bar. Às vezes eu ia lá tomar um café e saber as novidades da cidade. E ali eu apelidei o bar de Balanga Beiço, porque era o lugar de falar mal dos outros. Passava alguém na rua, eles falavam mal. Passava uma mulher, falava mal. E sempre quando eu ia àquele bar para falar de Deus, para aqueles homens, chamá-los à confissão, quando eu terminava ali, eu dizia, agora eu vou sair para os senhores falarem mal de mim. Porque era para isso, era um bar de pecado. Não é que ali tinha bêbados, gente brigando, é falando mal dos outros, Balanga Beiço. Depois eu descobri que numa cidade grande de São Paulo também tem um programa de rádio que se chama Balanga Beiço, falando mal dos outros. Aliás, tem muitas rádios que é só para falar mal dos outros. E a frase de Fulton Sheen para hoje é a seguinte: a maioria dos conflitos humanos nasce menos da maldade e mais do orgulho. Às vezes é orgulho. Você quer aparecer, quer falar mal dos outros para se aparecer. Muitas vezes não sofremos porque fomos feridos. Sofremos porque nosso orgulho foi ferido. Alguém falou mal da gente, a gente fica para baixo. Eu já disse aqui para vocês, isso não me atinge. Às vezes aqui mesmo em Formosa tem noticiário de rádio aí que o pessoal agride a igreja, fala coisas pesadas do bispo, dos padres. Eu nunca me importei com isso. Eu sei que quem se dá a esse modo de ser são pessoas que precisam de cura, que precisam de misericórdia. A gente faz é orar, pedir a Deus que mostre a essas pessoas o caminho da renúncia e da busca da santidade. Se a pessoa não vem por amor, vem pela dor. Muitas vezes as pessoas vêm pela dor. Eu já vi gente que teve a língua amputada por causa do câncer, de tanto falar mal dos outros, inclusive da igreja. A gente sofre porque a gente espera das pessoas o reconhecimento e não o banimento. Não sofremos porque fomos corrigidos. Sofremos porque não aceitamos a correção. A conversão, ela começa quando deixamos de olhar constantemente
para os outros e começamos a olhar sinceramente para nós mesmos diante de Deus. E Santo Agostinho é dono daquela famosa frase: se falam mal de mim, nada me diminui, não arranca pedaços. Se falam bem de mim, não aumenta nada, não aumenta as minhas virtudes. E é isso mesmo. Isso significa viver culpando-se. A pessoa que sofre com as correções significa que não está bem. Porque viver na verdade às vezes dói. O Sagrado Coração de Jesus não humilha ninguém, mas o Sagrado Coração ilumina, não condena, mas corrige, não transforma. Talvez, ou melhor, não rejeita, mas transforma. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo para mim e para você a entrega a Ele de alguma mágoa antiga, alguma crítica que a gente recebeu, que machucou muito o coração, algum ressentimento escondido, alguma dureza de alma, de coração, porque um coração curado torna-se capaz de amar. E somente quem ama consegue enxergar os outros com os olhos de Deus. São João da Cruz dizia: ao entardecer desta vida, seremos julgados pelo amor. Bonita essa frase desse grande santo. Ao entardecer desta vida, seremos julgados pelo amor. Não é pela quantidade de críticas que fazemos ou recebemos, não pela quantidade de opiniões que nós demos. Nós seremos julgados pelo amor. Por isso que o amor é a medida de todas as coisas e isso basta para nós que somos cristãos, que somos católicos. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 7, 1 a 5. Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados. E depois ele acrescenta: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que estás no teu olho? Você vê nos outros, mas não vê em você. E ele conclui: tira primeiro a trave do teu olho. A verdadeira conversão começa onde? Dentro de nós. Quando eu sou capaz de tirar as travas dos meus olhos. Ao invés de julgar os outros, eu julgo a mim mesmo. Ao invés de ver os defeitos nos outros, eu vejo os meus próprios defeitos. É isso que Deus quer de nós. Eu creio que nós podemos começar bem a nossa semana com esse pensamento de hoje de não julgarmos, de sermos pessoas mais propositivas. É melhor falar bem das pessoas do que falar mal. É melhor dar uma palavra de consolo, uma palavra de evangelização para a pessoa do que uma crítica. Ficar pondo apelidos, desmerecendo as pessoas, isso é tão ruim. O cristão não pode embarcar nessas ciladas. Nós temos que ser pessoas cada dia melhor, na capacidade de amar, de aceitar, de receber também as críticas e de reconhecer que também nós, mesmo que comungamos, que estamos na presença do Senhor toda semana, todo dia, nós também carregamos defeitos, misérias humanas que ao longo do tempo precisam ser alcançadas pelo óleo da misericórdia e da unção do Espírito Santo. Assim seja. Te convido à oração, esta união em preces. Prepare o seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, cura nosso coração, livra-nos da crítica destrutiva, do orgulho, da dureza e da falta de misericórdia. Dai-nos humildade para reconhecer nossas próprias fraquezas. Ensinai-nos a olhar os outros com caridade. Curai as feridas que ainda carregamos.
libertai-nos dos ressentimentos antigos. Fazei-nos semelhante ao vosso sagrado coração, manso, humilde, misericordioso e cheio de amor. Abençoai, Senhor, aqueles que vivem presos à amargura, às divisões familiares, às mágoas e aos conflitos do coração. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas, aqui no canal do YouTube Dom Adair José Guimarães, onde nós vamos conversar sobre o Catecismo da Igreja. Fiquem todos em paz.